Olá pessoal, esse é o Catedralcast, eu sou Evander, pastor Evander, feliz demais em receber aqui hoje meu amigo Ramon Farias. Bem-vindo, Ramon, tudo bem? Tudo bom, pastor? Muito bom revê-lo, muito bom estar aqui com todos vocês e com o pessoal do Catedralcast. Alegria. O Ramon é um amigo, um companheiro de longa data já. Já, né? Já tem um tempo, o tempo passa, né, cara? Quem me apresentou o Ramon foi a Juliana, né, que é Juju. a Juju, que é uma querida nossa aqui. E o Ramon é membro ali da Segunda Igreja Batista, aqui na Rua Tereza, vizinho nosso, né? Sim. Alegria, gratidão lá pela igreja por ceder você, né? Não só para aqui pro Catedralcast, mas o Ramon é um cara muito envolvido, né, na cidade, no Reino de Deus. Tem um podcast também muito interessante sobre melhoria contínua. Eu ainda não assisti nenhum episódio, preciso ver, mas conta um pouquinho sobre esse podcast, Ramon, como é que é? Então, o nosso podcast fala um pouco sobre melhoria contínua, né? Então, tem alguns devaneios meus, né? Ah, é? E algumas conversas com algumas pessoas, né, que atuam na prática, gerentes, especialistas na área de Lean Manufacturing, né, que é o nome da metodologia, e como a gente pode potencializar, seja qual for o negócio, né, negócio de saúde, contas públicas, empresas... Provocar melhoria contínua. O que me fez convidar o Ramon aqui é que na caminhada que a gente fez junto, sempre me destacou o fato do Ramon ser um cara que estava sempre buscando isso, né? E promovendo. Eu sou da área de desenvolvimento de pessoas, sou pastor e secularmente acabei me envolvendo nessa coisa de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Então, e sempre me chamou a atenção você ter essa pegada, essa curiosidade, né? Eu tenho usado a minha participação aqui no nosso podcast, eu tenho chamado de conversa de valor. Então, tem outros hosts aqui, né? A Tati, o pastor Guto, cada um puxa para um nicho, e eu tenho puxado as nossas conversas aqui em provocar o nosso público e o pessoal do canal a pensar exatamente como que eu posso me desenvolver como pessoa, como profissional, a partir do nosso pressuposto cristão. Muito bom. Porque para fazer só o desenvolvimento profissional tem muita gente já fazendo. Uhum. Mas linkar isso com o pressuposto da fé, do cristianismo, acho que é o nosso diferencial aqui na nossa conversa de valor. E aí, Ramon, para o pessoal conhecer um pouquinho a sua história, conta um pouquinho a sua história, a sua formação, né, profissional, o seu caminhar aí, onde começa, onde está e para onde está indo. Bacana. E você fala sobre conversa de valor, né? A gente lá no podcast fala sobre isso, né? A melhoria contínua é como é que a gente agrega valor ao negócio, ao produto, às pessoas. Isso aqui a gente está trabalhando com melhoria contínua. Sim. Na veia, né? Eu, particularmente, tenho muita aderência a esse tema. Eu acredito... você chegou ali no nosso hall, você viu lá a Igreja em Movimento, porque eu acredito que quem está vivo precisa se movimentar. Sim. O que está vivo precisa se movimentar, né? O ontem me trouxe até aqui, mas ele não me leva adiante, né? Verdade. Mas a minha trajetória, ela é um pouco, vamos dizer assim, como de todo mundo, na maioria das vezes aqui em Petrópolis, né? De um pouquinho de lutas e... Eu tenho uma formação em engenharia mecânica, né, pela Católica de Petrópolis. A gente fez o curso todo 100% gratuito, né, com uma bolsa lá. Isso fez com que a gente estudasse um pouco. Sim. E aí depois, assim, eu me formei em mecânica, mas nunca trabalhei em mecânica. Sério? Isso que é o barato do mercado, né? Porque não é você que escolhe, Sim. é o mercado que te escolhe. E às vezes na época que você escolhe, você ainda não está maduro para perceber. É um baita desafio isso, né? Esse é o desafio que, né, a juventude passa de uma maneira muito intensa, né? Demais. E aí eu lembro até hoje, né, que o primeiro estágio que eu consegui foi na área de planejamento.
E fiquei 1 ano, fui contratado, 2 anos, e aí como é que tu sai? É difícil, né? Você depois transicionar para outra coisa, não que eu quisesse, porque eu gostei dessa área. Eu me formei em mecânica, essa daqui é uma história boa. Eu escolhi mecânica porque eu queria trabalhar com máquinas, não com pessoas. E aí fui para planejamento, que é relacional puro. Entendi. E a tua trajetória caminhou para essa área de desenvolvimento de pessoas, né? Toda para essa área, né? Porque minha especialização é nessa área de planejamento, suprimentos, ou cadeia de supply chain de uma forma geral. Muito relacional. E acabei também indo para a área acadêmica, dando aulas. A sua especialização caminhou para essa área de desenvolvimento de pessoas também? Sim. Eu sei que você tem um mestrado nessa área de inteligência artificial, né? Uhum. Mas você teve pós-graduação antes? Sim. Eu tenho pós-graduação na área de óleo e gás, que foi o meu maior desafio aí, né? A gente passou 12 anos numa empresa de óleo e gás, né, de petróleo, fazendo equipamento submarino e tudo mais. Mas tenho pós-graduação em gestão, inovação... Design Thinking. Que tem as cadeiras de Design Thinking, de desenvolvimento de pessoas. Fiz uma formação para me ajudar muito mais na parte acadêmica, mas me ajudou de uma forma geral, uma formação em coaching, para poder ter algumas técnicas, ferramentas de desenvolver as pessoas. Então, sim, acabou que aquele menino que queria trabalhar com máquinas trabalha com máquinas, mas através das pessoas. Entendi. E como é que é esse universo, Ramon? Como é que é trabalhar com pessoas? Como é que é desenvolver pessoas? É difícil, né? É difícil? Nós somos muito difíceis de lidar, né? Não é muito fácil a gente trabalhar com cada pessoa é única, né? Então, cada um tem a sua história, cada um tem o seu viés, cada um tem os seus preconceitos, né? Não é fácil a gente trabalhar com pessoas, mas aí entra o ponto que você falou, que existe o diferencial do podcast e da nossa vida, né? Trabalhar com pessoas tem que ser a nossa vida como cristão, né? Sim, sim. Então isso ajuda muito. Eu acho que tenho certeza, toda a minha carreira e a evolução dela, ela vem a partir desses ensinamentos cristãos. Sim. Que ajuda muito a gente ter esse relacionamento com as pessoas. Esse norte, né? A gente teve aqui há umas 3 ou 4 semanas atrás, eu recebi aqui o Marcelo e o Jorge, eu te mandei o podcast, inclusive. Nós falamos e conversamos aqui sobre o futuro do trabalho, não é? E naquele podcast a gente conversou muito sobre qual é a demanda do mercado, né? E uma frase que ficou muito marcada do George é que uma demanda fundamental, e faz muito sentido por conta do lugar deles, é a linguagem da tecnologia, ou seja, você assimilar a tecnologia como uma linguagem, né? Você, nesse processo seu de lidar com pessoas e nessa experiência de vida, de você ter caminhado por vários nichos, você falou para mim aqui em off que hoje você é especialista em ferradura, é isso? Especialista é muito, mas eu tô brincando. Estamos tentando chegar lá. É engraçado, né? O Ramon falou que a gente produz 1 milhão de ferraduras, é isso? 18 milhões de ferraduras por ano. Caramba. 1 milhão por mês, 1 milhão e pouquinho. Olha isso, né? E aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis? Então, Petrópolis é um centro distribuidor de... Tem a maior fábrica de ferraduras do mundo. Vocês sabiam disso, meninos? Não, caramba, eu também não. Né? Como é que é, Ramon, para ajudar os nossos jovens, as pessoas que estão... Porque qual é a minha percepção, Ramon? A minha percepção é que há uma crise, nós estamos numa transição no ambiente de trabalho, né? Eu tenho um trabalho, um caminhar que eu faço também com jovens, que eu trabalho o futuro do trabalho, e eu trabalho com eles
a gente vive a extinção de algumas profissões e o surgimento de profissões novas e tal. Como é que é esse caminho de descobrir oportunidades, de se preparar para essas novas oportunidades, né? Como é que você descobre uma fábrica de ferradura aqui em Petrópolis e esse que parece um mercado pré-histórico ainda é um mercado pujante, né? Então, como é que é isso? Como é que eu mantenho essa capacidade de empregabilidade, de estar percebendo oportunidade, de estar buscando formações que parece que a gente vem de uma cultura de que aos 22 anos eu vou fazer uma faculdade e essa faculdade vai me dar o futuro todo. E não é bem assim, né? Não é nada assim. Como é que é? Conta pra gente. Uma das coisas que a gente vai aprendendo, né, conforme a gente vai caminhando, e que assim, falta muito para todos nós, mas principalmente para os jovens de hoje, eu sei que é importante a gente definir qual vai ser o nosso futuro, mas é difícil, né? A gente mesmo estava falando aqui, né, que a igreja ela é em movimento, né? Então a nossa vida toda é em movimento. Não adianta, o que nós temos de história não vai fazer o que vai nos levar para o futuro. Ajuda, né, com os ensinamentos. Mas primeiro de tudo, as pessoas têm que entender, né, quem elas são, qual é o papel delas na sociedade, para entender aonde ela vai se encaixar melhor. Esse é o grande ponto. E a gente tem ficado perdido um pouco nesse quesito. Há um chacoalhar nessa noção de identidade, né? Sim, sim. Porque a gente tem muita, né, a sobre-informação, né, o over-information que o pessoal fala hoje, né, também é um problema. Antigamente, né, não tinha muita informação, então a gente tinha que se virar. Eu lembro quando eu era pequeno, aqui mesmo, sou nascido e criado em Petrópolis, eu tinha que fazer um trabalho, né, estudei no Colégio Dom Pedro II, que está vivo até hoje aí, muito, muito bacana. E aí tinha que fazer um trabalho e tudo mais. Eu ia na secretaria, lá na biblioteca municipal, pegava um livro, pegava um jornal, tirava uma xerox. Era Sim. uma demora para você ter informação. Hoje você tem, né, a Rebeca, minha filha de 3 anos, tem mais informação do que, de repente, minha avó teve a vida toda. Com 3 anos. Ela tem muito mais informação. Por sinal, estudo aqui no Metodista. Tá? Ah, legal, legal. E cada dia que passa eu fico mais apaixonado, porque ela chega com palavras em inglês e... Olha aí. É impressionante. Impressionante como o ensino e a assimilação das informações, elas são muito rápidas. Mas é muita informação. E aí a gente fica perdido. Sim. A gente fica perdido, porque o que parece certo hoje, amanhã você passa um Reels, né? Você passa um Twitter, alguma coisa. Ih, rapaz, não é mais a mesma coisa. Sim. Então, você tem que... Existe uma formação perene, né? Sim. Uma coisa que quando eu converso com jovens sobre isso, e a nossa conversa está indo para essa coisa da vocação, né? Da descoberta nesse primeiro momento, eu digo, ao invés de tentar fechar, que era a nossa tendência há 20 anos atrás, né? A pergunta era, o que você vai ser? E você tinha que escolher isso muito cedo. Eu hoje digo, mantenha o leque aberto. Sim. Porque a sociedade que a gente está não permite você fechar assim muito rápido. Porque a rapidez nas mudanças, o processo de mudanças de oportunidade, mudanças de desafio, mudanças na formação, né? Geram ambientes novos toda hora, né? E existe um conceito hoje que é muito válido, que é o do lifelong learning, né? Você Sim. ter uma vida toda de aprendizado. E é verdade, porque o próprio processo de aprendizado, ele está em movimento. Em evolução, Em evolução. Então, isso é muito importante. E aí, indo pro quesito da empregabilidade, se eu entender aonde eu quero estar, eu preciso começar a buscar as oportunidades ou fazer essas oportunidades. Você acha que, por exemplo, se tem um jovem que está nos ouvindo que quer discernir a carreira dele,
seria correto dizer que ao invés de pensar numa profissão específica, pensar primeiro numa área mais abrangente seria melhor, você acha? Sim, com certeza, porque pegando uma área, né, você está tendo uma visão macro. Eu sei que também não concordo muito com um viés que hoje o pessoal vende muito, que é você não precisa ser especialista, você tem que ser generalista. Eu acho que é um pouco balela em alguns pontos. Por quê? Ser generalista é uma boa, mas tem lá aquela história lá Tem do seus pato, limites, né? Que não, ele voa, ele nada, ele anda, mas não faz nada bem, né? Então, Conta essa história direito, que eu acho que nem todo mundo sabe, não. Como é que é não, essa história do pato? o pato, né? O profissional pato é aquele que o pato, ele nada. Já viu um pato nadando? É todo esquisitinho, né? Ele anda, mas anda ruim. E quando voa, não voa. Não é aquele voo. Não é aquele voo de cruzeiro, não é um voo de águia, né? É bom ser generalista, é bom ter visão do todo, sim. E eu acho que no início é assim mesmo. Mas conforme você vai avançando, vai gostando de uma área, conforme você vai se especializando, e esse é o ponto, você precisa se especializar também. Você pode ter visão do todo, mas você precisa resolver problema. E eu nunca vi ninguém resolver problema sendo generalista. Sim. Quando você tem, até mesmo você vai no médico, você vai num clínico geral, ele depois vai te indicar para um especialista. Sim. Então é necessário se especializar. Eu acho que uma coisa que pesa sobre a nossa juventude, sobre a realidade brasileira de uma maneira geral, é a necessidade, a luta pela sobrevivência, né? Quer dizer, a maioria dos nossos jovens não estão numa família que tem condições de dar ele um tempo e um espaço para errar muito, né? Mas eu acho que se a gente conseguir lidar, pelo menos com a expectativa, a gente já muda um pouco, né? Sim. Eu vejo... meu filho tem 15 anos e eu sinto, na nossa casa não tem essa pressão, mas eu sinto que já há uma pressão para que ele se defina. Né? Com 15 anos. Como é que você vai se definir com 15 anos? Né? Eu digo, calma. Está na hora de você explorar vários... Então, eu acho que se a gente muda essa expectativa, quer dizer, eu até entendo que no primeiro passo eu vou ter que caminhar para o genérico, para explorar várias áreas, para entender qual é o meu nicho mesmo, mas eu tenho a vida inteira para aprender, eu tenho a vida... ser produtivo e gerar renda não precisa necessariamente estar diretamente ligado com esse processo de descobrir sua vocação. É claro que essas duas coisas é ideal que elas se encontrem, mas eu acho que tem emprego que pode servir para pagar a nossa descoberta pela vocação. Você concorda com isso? Com certeza, absoluta. Esse início, né, de carreira, ele faz muito isso com a gente. E às vezes a gente pensa o seguinte, eu não tenho essa oportunidade não acontece e tudo mais. Hoje a gente tem muita dificuldade de fazer, porque nós temos tudo muito fácil na nossa mão. Mesmo quem tem muita dificuldade, as coisas são mais fáceis do que antigamente. Sim. Porque as coisas foram evoluindo, né? Eu brinco, né? Eu fui voar pela primeira vez com 32 anos. A Rebeca voou com 3. Eu então, também. a facilidade é muito maior. Mas quando a gente não tem, as oportunidades não caem na nossa mão, eu acho que é válido a gente fazer as oportunidades. E isso é um ponto, né, que se eu pudesse dar de dica para a galera... Poxa, essa oportunidade não está acontecendo. Faça as oportunidades, converse com as pessoas corretas. E como é que a gente faz isso? Eu sei que uma área que você trabalha muito é a questão do networking, né? Como é que você constrói um network que te ajude a criar essas oportunidades? Participando de eventos, né? Nós estamos, por exemplo, num ambiente cristão. A igreja é um ambiente, né, de fraternidade, mas também de networking. Você não tem só
crentes que ficam ali o dia todo, né? Você tem diversos profissionais que estão dentro A sociedade está representada dentro da vida da igreja. representado dentro da igreja. E assim, a gente tem que romper as barreiras de, às vezes, de timidez e coisas do gênero, e conversar, pegar pessoas que são até mais experientes em outras áreas, para que mentoreie, né? Ajude nesse processo. E a gente tem que mergulhar. Eu não gosto muito de dar exemplo de mim mesmo, não, mas eu vou dar um exemplo claro, né? Eu cheguei em um momento que eu falei assim, poxa, eu fiz o meu mestrado, né, lá em inteligência artificial, como o senhor falou. Eu falei assim, poxa, eu acho que daria para dar algumas aulas. E aí eu tenho alguns amigos que são professores. A gente começou a se envolver, né? Você mesmo já participou de alguns eventos que a gente propôs para a universidade. E aí não aconteceu de a universidade entender que não tinha vaga, na realidade, para novos professores. E aí eu propus um curso de pós-graduação. A universidade gostou, eu coordeno o curso e ainda dou aula. Na UCP? Na UCP. E aí, dessa oportunidade que eu criei, hoje eu dou aula em algumas faculdades, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, porque vão aparecendo. Mas se eu tivesse ficado chateado, poxa... E começou com uma provocação, né? Eu lembro que você me convidou para falar era a Semana do Administrador, não era? Estava na Semana do Administrador e era um fórum de gestão, inovação e liderança. Você me chamou para falar sobre liderança empreendedora. Isso. Eu lembro bem disso, né? E nem toda oportunidade é tão rica e interessante como aquela, né? Sim. Teve uma outra que a gente foi que a galera não queria receber a gente, né? Lembra disso? E eu vou falar que aquela, mesmo não tendo sido tão enriquecedora, para mim foi muito rica, legal. Foi muito rica. Porque a gente vê a diferença das pessoas que fazem a oportunidade. Vou dar um exemplo lá daquele... Nós fomos num colégio, né? Num colégio público, e o pessoal não queria receber a gente. Não precisa nem citar, a gente não é... Não, e assim, eu até entendo eles. Imagina, receber alguém para dar uma palestra, se eles estão no último ano, né? Próximo de prestar um Enem, e não tem nem matemática, não tem nem professor de matemática. Era uma situação muito difícil. Eu me lembro quando eu cheguei na porta do colégio, as crianças... já não tinham mais aula, né? Quando você suspende a aula no colégio, a criançada quer fazer o quê? Quer ir embora. Quer ir embora, né? E nós dois, éramos o empecilho deles. Ir embora. E eu cheguei lá, todo social, a moça olhou pra mim e falou assim, você que vai falar? Eu falei, e eu quero ir embora. Eu lembro. Você lembra disso, né? Lembro. Mas foi muito interessante, né? Foi. O pessoal ficou... E no final daquele evento, eu não sei se você lembra disso ou se chegou até você, teve uma menina que me procurou e falou assim, poxa, a palestra foi muito boa, gostei e tudo mais. E aí ela contou um pouco da história dela. Ela levava ali para o colégio coxinha, era coxinha de doce, de leite ninho. Na realidade, eram uns docinhos em formato de coxinha e vendia. Sim. E a grana que ela tinha, ela pagava um professor particular de matemática. Olha que legal. Ela estava fazendo aquilo que a gente estava ensinando, Se formou em arquitetura. Olha que legal. Tá vendo? Eu ela não sabia. fez a oportunidade dela. Sim. Ela fez a oportunidade dela. Eu acho que tem a ver, né, Ramon, com... porque quando a gente trabalha, por exemplo, o conceito de igreja e movimento, e a gente trabalha aqui a ideia da conversa de valor, quer dizer, as pessoas que a gente está trazendo para cá, ninguém tem uma fórmula mágica. Só que eu não sei, tem um livro que eu acho muito interessante, que ele trabalha exatamente essa dualidade, né? Entre a nossa visão das formas, nós lidamos com um mundo de formas o tempo inteiro, enquanto, na verdade, a nossa essência é sermos seres eternos, fluidos. A gente se conecta por caminhos diferentes do que as formas que nós estamos aqui. Nós estamos numa sala com toda uma série de equipamentos, mas o que nós falamos não cabe em caixas. Mas, na prática, a gente às vezes acaba traduzindo essa nossa relação com as formas para a vida. E há no senso comum uma ideia de que se eu conseguir fazer aquela faculdade, se eu conseguir fazer aquele curso, se eu tivesse aquela oportunidade, eu construiria um futuro melhor.
Enquanto, na verdade, as pessoas mais excelentes, as pessoas que atingiram os resultados mais impressionantes, são exatamente aqueles que tiveram coragem de ir além do estabelecido. Uhum. Eu falava aqui na conversa com o Marcelo que um dos fatores preponderantes do despertar da modernidade, mas lá é a invenção do arado. Quer dizer, a sofisticação e a melhoria no equipamento rudimentar foi gerando uma cadeia de mudanças que virou o que nós conhecemos hoje como modernidade, né? O computador, a internet é um novo arado, Uhum. que gerou esse boom nas relações de trabalho. Quer dizer, e eu acho que programar-se para essa coisa de fazer essa melhoria contínua, de rever pressupostos, sem negar princípio, né? Eu acho que admitir mudança não é negar princípio, né? O que você acha? Você acha que faz sentido isso? É isso mesmo? Como é que eu saio dessas caixas? Como é que eu não jogo fora as caixas, mas eu também não fico refém delas? Como é que é isso? Viver falando hoje desse lugar da fábrica de ferraduras, que a gente precisa ouvir essa história aí. Né? Como é que o cara da inteligência artificial chega na fábrica de ferraduras? Isso vai muito sobre propósito. Eu acho que isso é válido também para os nossos jovens. Mas antes de falar sobre ferradura e sobre propósito, é o que o podcast ele propõe. Valor, né? Conversa de valor. Para que você fure essa bolha, saia dessa caixa, ou trabalhe dentro da caixa de uma forma excelente. Sim, também tem isso, né? Você tem que entender o que é valor para o outro. Sim. Porque o que é valor para mim vai ser bom para mim, mas a gente tem que entender que quando a gente está, seja no mercado de trabalho, seja em venda, seja o que for, a gente tem que entender que a gente tem que agregar valor para o outro, né? Para quem está na minha frente. Então, esse é o grande ponto. Se eu entendo o que é esse valor, e valor é diferente de preço, né? A gente, quando fala de valor, todo mundo pensa em preço, né? Preço é o que a gente paga, né? Sim. Valor é o que eu estou disposto a pagar por. É aquilo que supre uma necessidade específica de alguém. E nós somos cheios de necessidade. Então, tem mercado. A empregabilidade, ela existe porque tem mercado. Tem mercado para ferradura. Sim. Tem mercado para... Eu estava conversando com um amigo, né, sobre isso. Eu falei assim, cara, eu não sabia que tinha tanto mercado para ferradura. Aí ele falou assim, pô, mas tu não vai acreditar. Eu tenho um amigo que vende esses peixinhos pequenininhos de aquário. Ele vende mais de 4 milhões de peixinhos por mês. É um universo gigantesco. Então tem mercado para todos os lados. A gente só tem que entender, primeiro, né? Qual Você já ouviu nicho? falar de uma profissão chamada handler? Handler? Não. Não? Quando eu morei no Nordeste com a Ângela, a gente não tinha filhos, e a Ângela sempre gostou desse universo pet, né, e tal. A gente se envolveu com sinofilia, com essa coisa de cães de exposição. É um mundo. Handler é o cara que faz a apresentação do cachorro na exposição. É uma profissão requisitadíssima, não é? E você, nas grandes cidades, tem o passeador de cães. Que já é uma outra... Já é uma outra. Sim, mas quer dizer, você está dizendo que há necessidades distintas e eu preciso aprender a me conectar, né? Para entender qual é a necessidade. Quando você entende qual é a necessidade e o que agrega valor para o outro, você cria artifícios, você cria mecanismos e atividades para suprir essa necessidade. E vai ter sempre alguém disposto a pagar. Tem uma linguagem que para mim é muito importante nesse processo. Você falou da coisa de que tem espaço para crescer dentro da caixa, e esse é um outro tema interessante. Tem um podcast que eu ouço do Craig Rochelle sobre liderança, e ele faz um podcast inteiro sobre crescer dentro da caixa. Quer dizer, que às vezes a caixa que você está ainda tem muito espaço para crescer. Você não precisa nem sair daquela caixa, você já vai estar fazendo uma diferença tremenda. Mas uma coisa que eu tenho um tema que eu trabalho com meus alunos, que é mentalidade empreendedora. E eu aprendi que quem tem um CPF pode ser empreendedor.
E essa mentalidade empreendedora, para mim, começa com empatia. Com ser capaz de perceber uma dor que pode virar uma oportunidade de mercado. Não é? Uhum. Como a pandemia fez explodir esse universo, por exemplo, de podcast, do mundo online, e como que isso ficou, né? Quer dizer, eu acho que a situação do trabalho híbrido, do home office, que é cada vez mais presente, não está aí só por causa da pandemia. Está aí porque, de alguma maneira, já havia uma dor, uma necessidade das pessoas de permanecer mais tempo em casa. A dor da locomoção, da mobilidade urbana, uma série de coisas que esse universo tecnológico, de certa forma, respondeu, né? Então, me parece que crescer tem a ver com ser capaz de sentir a dor mais do que discernir a oportunidade. Às vezes parece assim, com uma coisa brilhante, de uma inteligência, de uma capacidade de enxergar a oportunidade. Mas você concorda? Você acha que se a gente for empático já é um bom passo? Sim, esse é um ponto. E não precisa ser gênio, inovar. Tem um monte de coisas que são feitas hoje e mesmo aquilo que já é feito ainda tem a dor, né? E você citou muito bem, né? A oportunidade ela vem da dor do outro. Uhum. É o cara que vende biscoito Globo lá na linha vermelha, né? Você tá eu gosto mais daquela pipoquinha rosa. Eu só como aquela não gosto muito de pipoca, né? Mas aquela ali que não tem caroço, é docinha. Quando eu pegava trânsito, que era comum, né? No sobe e desce, aquela pipoquinha é a dor. Tá parado, o que o cara vai fazer? Vai ficar comendo. Sim. Vai ficar comendo. Ele entendeu ali. Às vezes vem de uma jornada de trabalho, às vezes saiu cedo de casa, não deu para tomar o café, tem o rapaz do biscoito, da pipoquinha. Sim, e um exemplo, né? Você falou sobre isso, né? A gente pensa, né? Eu sei que as pessoas querem, né, conquistar o mundo, virar um Mark Zuckerberg e tudo mais. E tem outros que entendem o que agrega valor e o que vai fazer sentido para ela, vai fazer sustentar a casa, crescer negócio. Né? Esse negócio de descer e subir, né? Ali na Washington Luiz, né, que liga Petrópolis ao Rio, né, onde vai entroncar com a rua, a linha vermelha e a Brasil. Ali, quando você vai chegando ali na altura do Globo, tem um cara que vende café. E eu lembro, eu desci e subi desde 12 anos. Não desde 12 anos, mas desci e subi por 12 anos. Uhum. E eu lembro que ele começou lá ele era um cara com um cafezinho, com uma cestinha. Depois ele estava com um carrinho. Ele tem uma banca agora, na lateral ali, perto de uma praça, na altura de Duque de Caxias. E várias pessoas servindo café. Olha todos arrumadinho, que é o estilo dele, né? Que era o diferencial, né? Que também não adianta você descobrir um nicho, descobrir uma oportunidade e também é mais do mesmo. Aí você cai nesse oceano cheio de peixe, né? Você tem que ter um diferencial, é claro. O teu serviço tem que ter um diferencial, tem que ter o valor. E ele entendeu que o valor era estar arrumadinho, limpeza, num ambiente sujo. E tem um monte de gente. Quem sabe ele nem hoje... Ele tá lá só lá na banquinha, não tá na pista. Sim. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa nesse sentido, né? Meu pai, quando ele se converteu, a gente tinha um restaurante em sociedade com meu tio, um restaurante perto da rodoviária. E meu pai, por ter tido uma experiência com Cristo, não queria mais vender bebida alcoólica. Então, ele decidiu mudar de ramo, drasticamente, né? E aí ele vendeu o restaurante e abriu uma quitanda, um armazém. Só que na rua que ele comprou a quitanda dele era pior. Pior, não a dele, mas o ponto que ele comprou, porque o antigo dono não dava conta de fazer frente, era uma rua de vários tubarões, ou seja, de gente muito grande, tinha um baita supermercado lá. Então o cara, tudo que tinha na quitanda daquele moço antes do meu pai assumir, era bebida alcoólica. Parecia mais um bar do que... Meu pai falou com ele, você pode tirar tudo. E meu pai montou o armazém dele com a nossa despensa.
E é engraçado que ele pegou um maço de fósforo e abriu o maço de fósforo e para a prateleira não ficar vazia, ele colocou uma caixa de fósforo ao lado da outra para dar uma impressão diferente. E meu pai fazia o que todo mundo fazia ali, mas ele percebeu uma dor. Eles atendiam o pessoal da zona rural. E esse pessoal fazia aquela feira, aquela compra de cereais, colocava nas costas e ia pegar ônibus. No primeiro momento, meu pai começou a levar a feira até a rodoviária. Mas depois ele percebeu uma outra oportunidade. Ele passou a entregar a feira na casa das pessoas. E impressionante o que ele cresceu fazendo aquilo. Daqui um pouco, os tubarões começaram a ter que copiá-lo. Mas ele saiu na frente. Uhum. E você vai dizer assim, é uma saca. Não é, meu pai foi sempre um homem simples. Ele só percebeu o trabalho que aquelas pessoas tinham, pessoas pobres, com poucos recursos, e ele deu um tratamento diferenciado de dignidade para aquelas pessoas e ele criou uma tendência diferente num mercado que já estava consolidado. Ele agregou um valor, né? Ele agregou um valor. Esse é o ponto. Ele agregou um valor. E, assim, de novo, você ser copiado quer dizer que você está no caminho certo, né? Às vezes a gente... Hoje eu estava vendo lá uma postagem, né, que o Zuckerberg, ele é um cara que gosta dessas cópias, né? Foi lá, roubou o Facebook, né, segundo a história. Depois viu que o Snapchat estava tendo lá criou o Reels, igual do Snapchat, e agora criou lá o Thread, né, que é igual o Twitter, igualzinho. Eu não vi, não. Quer dizer que alguém criou valor e ele... Deu visibilidade a ele isso. Ele tá copiando, mas o valor ele aconteceu. E a gente, né, eu te garanto que teu pai, mesmo com os grandões, ele não perdeu, sei lá, toda a clientela. Porque as pessoas entendem que aquele que agrega valor, né, aquele que parte na frente, ele tem o seu valor também. Sim. Você vê que nós, de uma forma geral, né, embora o pessoal fale que não, mas o brasileiro é muito conservador. Então, ele não gosta de apostar em coisas muito novas. Então, quem sai na frente, você usa iFood, né, só que tem um monte. Poderia usar um monte, mas você usa iFood. Você usa Uber. Você usa WhatsApp, né? Sendo que o Telegram tem muito mais funcionalidade. Então, a gente tende a ser um pouco conservador também nas coisas. Quem sai na frente tende a melhorar a vida dos outros. E o meu ponto é que, às vezes, isso não tem a ver com uma inteligência muito depurada, mas com uma sensibilidade. Sim. Às vezes a oportunidade está na porta da sua casa, como esse moço que viu a demanda do café. Né? Às vezes é uma coisa simples, que está ali perto de você e você só precisa se colocar. Por isso que a Bíblia diz que maior é o que serve, né? Sim. Maior é o que serve, porque quem serve é sensível tanto para perceber a necessidade como para criar coisas novas, né? Ramon, a gente trocou uma ideia aqui no início sobre essa atualidade do mercado, né? Um tema que tá chamando a atenção de todo mundo, e essa semana minha esposa usou esse recurso, eu achei muito interessante, usou lá o tal do chat, como é que é o nome? Chat GPT. GPT, né? Isso. Da inteligência artificial, que me parece que coloca um capítulo novo junto com o 5G e com essa coisa toda, né? Como é que você percebe, não só a questão da inteligência artificial, mas vamos começar essa mudança no ambiente do trabalho provocada pela tecnologia? Qual a leitura que você faz desse ambiente novo? Desses princípios que nós falamos, mas nesse ambiente novo. O que você está vendo surgir? Quais são as oportunidades? Como é que a gente discerne esse ambiente? A gente vê duas situações, né? Aqueles que... E o medo paralisa, né? Que ficam paralisados. Meu Deus, vou perder o meu emprego. E a gente vê aqueles que fazem uso disso e acabam crescendo, saem na frente. Eu estava
brincando com minha esposa, né? Teve um amigão meu que ontem foi lá, pô, tava todo feliz, se formou. Aí eu falei assim, é isso, no início, quando a gente conversou, né, ele já tinha um pouquinho de idade quando começou, né? Eu falei assim, cara, 5 anos vão passar. Se a gente vai fazer alguma coisa nesses 5 anos ou não. Sim, é uma escolha. E os 5 anos passaram, né? Ele se formou. Ele olha para trás hoje e fala assim, poxa, mas passou rápido. Mas lá no início, não... E a gente tem que acompanhar essa velocidade, né? Às vezes não é tão fácil, né? Muita gente fala, né, que essa parte, né, inteligência artificial, o aprendizado de máquina, isso vai acabar com os empregos, mas você começou falando, né, sobre a empregabilidade, conversa com os jovens, alguns empregos vão deixar de existir, mas outros vão surgir. Sim. E a inteligência artificial, ela depende do De homem. um ser humano. Depende do ser humano. Uhum. Então, como é que a gente responde a isso, que deveria ser pergunta? Não, pô, será que a inteligência artificial vai acabar com o meu emprego? Não. Se acabar, o que eu posso fazer? Não, a gente tentar olhar um pouquinho à frente, né? A minha pergunta é quais são os ingredientes novos que essa realidade acrescenta no desafio, entendeu? Sim, ingredientes novos, né? A gente vê, né, muita gente falando sobre... você tem que entender sobre tecnologia, né? De fato, né? É muito difícil hoje para alguém que quer entrar no mercado, que não sabe mexer no computador. Isso é difícil. Uhum. E aí, poxa, mas eu não tenho condições. Tem várias instituições, várias igrejas, vários programas sociais que têm oportunidades. Que dão esse acesso, né? Dão esse acesso. Então, não é uma... Isso pode ser uma desculpa para eu ficar parado. Mas quais são os principais ingredientes, né? O principal ingrediente é eu tenho que estar um pouquinho à frente. Na realidade, não é bem um ingrediente, né? Mas a inteligência artificial, ela vem para provocar, né? Acho que ela intensifica um desafio que já estava aí, né? De aceleração. De aceleração. É uma sociedade que roda num outro ritmo, né? Sim. E a gente tem que começar a correr nesse ritmo, não para correr atrás, mas para correr do lado. A gente sempre fala, né? Nós somos eu não digo de uma época, né? Mas nós somos de uma metodologia, ou de uma geração que fala, não, você tem que correr atrás do teu sonho, você tem que correr atrás de não sei o que lá. A gente não pode correr atrás, porque quem corre atrás não alcança. A gente tem que correr do lado. Às vezes eu chego em casa, né? E eu tô vendo meu filho ou os jovens de hoje, eles são capazes de assistir televisão, conversar no Instagram e ainda estudar ao mesmo tempo. É essa geração multitask. Multitarefa, né? A nossa geração foi uma geração que aprendeu muito sobre o foco, sobre a necessidade de você pegar uma coisa e eu acho que as crianças já dão pra gente um caminho. Parece que essa sociedade, ela é também uma sociedade multitarefa. Sim. Não é? Por que nós estamos aqui conversando sobre trabalho? Antigamente, isso não parecia ser um desafio para a igreja. Mas hoje, para mim, está muito claro que a igreja, a ideia de Jesus de ser sal e luz do mundo, uma igreja que não dá conta de falar dos temas que são caros para a sociedade, ela não vai dar conta de ser igreja. Sim. Uma igreja que não se envolve com aquilo que é dor. Eu estou aqui tentando, de certa forma, responder a uma dor que eu vejo no ambiente da cidade, das famílias da cidade. Quer dizer, a necessidade da gente conseguir lidar com diferentes realidades ao mesmo tempo, me parece que é uma demanda desse tempo, né? Eu acredito que né, a gente tem um trabalho com jovens lá na segunda igreja, né? E eu falo com eles, esse é o nosso verdadeiro ID. Por quê? O ID não é aqui nessas 4 paredes. Sim. Apenas. Aqui a gente junta todos os IDs para celebrar. Celebrar os frutos, celebrar a vida de Jesus nas nossas vidas. Mas o ID está lá fora. E não necessariamente você precisa ser o pastor Evander.
É o Evander que é pastor. Ser o Evander que é pastor, e você pode nem ser pastor. Você é um médico. Eu falei essa semana, né? Gabriel e alguns, né, que tiveram até num culto que foi aqui, se formaram em medicina, né? Um culto de gratidão, lá da CIB. Eu falei assim, Gabriel, cara, que Deus te abençoe, porque agora você é um pastor de ovelhas. Você tá lá, né? Quando chegar uma pessoa ferida, você for tratar alguém, ali é o teu ID. Então, aí vem a grande divisão entre o mundo de uma forma geral, e eu não quero falar somos nós e eles, né? Nada disso. Mas o mundo de uma forma geral que não tem Cristo versus aqueles que têm. Porque quando a gente entende aí o propósito, sim, a empregabilidade vem. Eu falei com você, né? Eu trabalho um pouco essa coisa de ajudar jovens a descobrir sua corrida, sua carreira. E essa conversa é feita na minha folga, num ambiente secular, né? E eu falo de missão de vida com eles. Mas no ambiente cristão é muito mais fácil falar de propósito. Sim. Propósito que vem de revelação, que vem do entendimento da vontade de Deus. Eu acho que a gente pode caminhar para fechar o nosso podcast, assim, o tempo voa, né? Já passou, já tem quase mais de 40 minutos, nós estamos aqui batendo um papo. Como que a relação com Deus é chave nesse processo? Como que a tua relação com Deus, uma das razões de você estar aqui, não é só essa sua capacidade de se adaptar ao mercado e tudo, mas que ao mesmo tempo que eu vejo você como uma pessoa muito inserida na sociedade, eu sempre te vi como um cara muito comprometido com a igreja. E tem muita gente que acha que uma coisa anula a outra, né? Sim, né? Infelizmente. Se eu for muito comprometido com a igreja, eu não posso ter muita ambição no ambiente de trabalho. Se eu tenho ambição no ambiente de trabalho, não vai dar para ser comprometido na igreja. É possível viver as duas coisas ao mesmo tempo? Dá para viver. Eu sempre pensei que quando eu tinha uma oportunidade de trabalho e essa oportunidade era melhor que a outra, Deus estava aí. Não necessariamente é assim, né? Não. Porque Deus pode te levar para o deserto para ser tentado, né? Como levou Jesus, e o diabo pode te levar para o monte, né? Sim. Interessante isso, né? E eu tive eu estava 12 anos, né, numa empresa de óleo e gás, e aí surgiu uma oportunidade de eu mudar. No meio da pandemia, era uma oportunidade melhor, não era onde eu estou hoje. E aí eu pela primeira vez, assim, depois de muito tempo de crente, né, pela primeira vez eu falei assim, não, vamos conversar com Deus. Né, porque eu tinha ouvido, né, uma pregação do pastor Juraci lá na igreja, que falava o seguinte: ó, pareceu bom ao Espírito e a nós. Uhum. Falei assim, beleza, tá parecendo bom para mim. Agora vamos ver o Espírito. Tá parecendo bom também? E pareceu. Mudei. 12 anos. Larguei tudo que eu tinha, fui para esse outro emprego. Mas foi ruim demais. Ruim. Foi muito desafiador. Eu peguei um par, não era nem meu chefe, né, mas um par que ele era extremamente tóxico com os seus funcionários e extremamente agressivo. Eu passei alguns meses bem triste. Bem triste. E eu falei, eu tenho que ir embora daqui. E eu decidi que ia embora. E eu estava num processo, já, alguns processos, né? A questão da empregabilidade, né? Eu estava em alguns processos já para sair de lá, dessa organização. E aí tinha passado para voltar para uma empresa de óleo e gás. E aí veio a empresa de ferraduras. E aí, beleza, estou fazendo os dois processos. Pergunto eu para a pessoa que está me recrutando, por que vocês estão mudando o gerente da planta? E ela me falou assim, poxa, o gerente da planta, ele pegou pesado demais. Teve um ambiente meio de pressão e de
assédio moral. E eu já tinha passado para ir para o óleo e gás. Passei para essa também. E para o óleo e gás estava bem melhor. Em termos de... Salário. Salário parecido, mas benefícios absurdos. Condições de trabalho. Era em São Paulo, era um outro ambiente. Só que Deus falou no meu coração que... Você lembra aquilo que você viveu lá com aquele teu pai e tudo mais? É para você fazer diferente na vida desse pessoal. Eu não entendia que era tão forte. Mas quando eu cheguei e comecei a conversar com as pessoas de fato tinham sido machucadas, abaladas psicologicamente. E onde eu estou hoje, além de fazer ferradura, eu estou lá por um propósito. Você está cuidando de gente lá. Cuidando de gente. Então, se a gente conecta propósito com a nossa formação, se a gente conecta o nosso estudo com aquilo que Cristo nos ensina, ou pelo menos tenta, porque a gente vai errar. Vai errar. Eu acho que é ser ensinável no processo, né? A gente vai estar correndo do lado. A gente vai estar correndo do lado. Poxa, obrigado, Ramon. Legal, muito bom. Muito bom receber você aqui. Você tem quantos anos hoje, Ramon? Hoje, 37. 37 anos. 37. Tá? Eu tô 10 anos na frente do Ramon, né? Fala assim, não parece, né? Não parece. 37 anos. Eu estava pensando que é interessante que os mesmos princípios que te conduziram lá no início da sua corrida, na sua caminhada, vão te conduzir ao longo do processo. Eu ministrei aqui na semana passada, no domingo, né? No primeiro domingo desse mês de julho, sobre prosperar no seu novo ciclo. E um dos tópicos da mensagem foi: o ciclo muda, mas o padrão do que é essencial permanece. E o que é essencial? É essa intimidade com Deus, de desenvolver um relacionamento com Deus. Quer dizer, Deus vai nos conduzir a novos ciclos, mas é aquele mesmo padrão de escuta e obediência que vai fazer diferença em cada novo ciclo. Sim. Né? Você está numa fase de idade, eu numa outra, onde a gente começa a ter que rever os ciclos que nos trouxeram até aqui. Né? Ter uma filhinha, né? Você está com uma filhinha de 3 anos, né? Sim. Eu estou com um de 15 e outra de 12. Então, eu já estou vivendo um ciclo completamente diferente, mas a base é a mesma. Sim. É ser ensinável, é ter dependência de Deus, é estar conectado com um propósito, é querer fazer diferença na vida das pessoas, é não ser vaidoso para achar que já sabe tudo. Toda oportunidade é também uma oportunidade de aprendizado. Né? Me parece que a Bíblia já tinha razão e continua tendo razão, né? Ela é suficiente. Ela é suficiente. Embora alguns falem que não, ela é suficiente. E o principal, né? Você falou sobre isso, né? Na semana passada a gente teve a oportunidade de ir numa congregação, trazer uma palavra. A gente falou sobre legado. Isso tudo constrói um legado. Na oportunidade a gente falou sobre aquela mulher que derramou lá o perfume, ungiu o corpo do Senhor. E aí, não falamos sobre essa parte, falamos sobre o que Jesus falou. Aonde for pregado esse evangelho, conta a história da mulher, sim. Aonde você passar, você tem que ser lembrado. Positivamente. Se você entender isso, você vai agregar valor e você vai ter empregabilidade. Se você é lembrado positivamente, você vai ter empregabilidade. Sim. É conectado. Muito legal. Minha cabeça está fervilhando aqui, lembrando de histórias, mas o nosso tempo já foi. Ramon, muito obrigado. Valeu, pastor. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Que seja a primeira só chamar. De muitas outras oportunidades. E estamos aí à disposição também. Né? Se precisar da gente, a gente está à disposição. Show. Tá bom? Perfeito. Valeu, pessoal. Esse foi o nosso Catedral Cast. Fica aí. Semana que vem tem mais. Um abraço.